Estamos ao vivo? Semi ao vivo, não 100%, né? Eu tô aí nos comentários, provavelmente, mas eu gravei esse conteúdo tipo 2 horas antes de ele ir pro ar, mas são hoje quase 9 horas da manhã. Tenho que gravar ele correndo e sair correndo pro trabalho. Por isso que ele está sendo gravado, mas se tudo der certo. Semana que vem eu vou estar em viagem, então ainda vai ser gravado, mas na outra semana já vamos estar 100% ao vivo, realmente ao vivo, tipo, eu falando com vocês, tá. É bom até pra eu treinar, gente, eu me enrolei, já é a segunda vez que eu tento gravar aqui, minha diretora me ligou, obra começa ali do lado do vizinho, ai, olha, é um estresse. Dê valor a esse conteúdo, mas vamos lá, sem mais delongas. No segundo episódio do Desbloqueia, nós vamos aprender sobre o One Piece e o impacto das histórias longas na nossa vida. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que uma história longa só se mantém porque o mercado também quer que ela se mantenha. Mas One Piece realmente é longo, a história é longa, sem enrolação, isso que é o mais importante. Como é possível que esse poder de enrolação, porque alguns acham que é enrolação, mas se quem acha, o Gaias engraçado é que quem acha que One Piece é pura enrolação, por isso que tá no ar tanto tempo, nunca viu a história. Nunca viu a história, ou pelo menos não analisou ela corretamente. Não tô defendendo aqui como fã, não. Eu estou defendendo como escritora. Existe enrolação? Existe. Por conta desses quesitos mercadológicos, por conta de quesitos de projeto. Gente, se vocês entendessem o mínimo de projeto, vocês iam entender que não é fácil entregar no prazo episódios, ainda mais de um anime recorrente, que toda semana, ininterruptamente, sem cessar, tem episódios toda semana no ar. Isso não é fácil para a equipe. Eles fazem outras coisas também, fazem especiais, fazem DVDs, fazem filmes, né, de vez em quando. Tudo isso afoga a equipe do projeto. Juliana, você trabalha com projeto de animação? Não, mas eu trabalho com outros projetos e o princípio do projeto é o mesmo. É tempo versus mão de obra. É simples assim, tempo versus recursos, na verdade. O recurso aí é mão de obra, é dinheiro, né, orçamento, é tudo. Então eu sei que não dá para entregar um anime daquele porte. E um episódio para animação é difícil. Eu já estudei sobre isso, já pesquisei, eu tenho curiosidade. É difícil de fazer. Mas, e por isso que eles usam esses métodos de enrolação, né, pra esticar um pouquinho o anime. Às vezes um capítulo do mangá é contado em 3 episódios do anime, tem os fillers e etc. Mas o One Piece não é só isso. O One Piece não tá até agora por conta disso. Então, no episódio de hoje do Desbloqueia, o que você vai descobrir? Vamos colocar em tela. Tananana. O poder da enrolação. Tarará! Entenda. Gente, eu adoro fazer sonoplastia. Me desculpa. Aqui em casa eu faço muito. Meu marido fica chateado comigo. Ele me acha doido. Ele diz que eu tenho que fazer dublagem. Tem vontade? Você também tem vontade de fazer dublagem? Fala aqui pra mim. O poder da enrolação. Entenda por que One Piece consegue manter uma legião de fãs mesmo demorando pra finalizar. One Piece atravessa literalmente gerações. Tem vovô que começou a assistir, já teve neto e ainda não finalizou. Teve gente que já morreu. Você já parou pra pensar nisso? Que teve gente que já morreu. Vira e mexe quando acontece algum desastre. Por exemplo, agora na pandemia, sempre tem aquele meme, né? Não é fazer desgraça, não é fazer risada da desgraça dos outros, não sou a favor disso. Mas tem sempre aquele meme assim, tipo, caraca, o mais triste é saber que essas pessoas morreram sem saber o final de One Piece. E tem uma história aí que eu sinceramente não sei se é verdade ou não, nunca corri atrás da veracidade dela, mas tem gente que diz que teve um menino que era muito fã e que tava, enfim, no leito de morte. E o Aoda foi lá e contou o final de One Piece e ele chorou e etc e blá blá blá. Bom, não sei se isso é verdade. Agora já pensou se o garoto chorou? Se era verdade, o garoto chorou porque era tipo, ai, não acredito que eu fiquei todo esse tempo pra assistir esse final. O final de One Piece me promete muito, tanto quanto o final de Attack on Titan, que tá aí na porta já. Eu tô nas finaleiras ali do mangá, não estou em dia ainda com o mangá de Attack on Titan. Começou a obra. Putz, grilo. Vamos ver se eu consigo falar mais alto que a obra. Gente, vai ter martelinho por trás. Por favor, perdoe o martelo do meu vizinho. Deixa eu até ajustar aqui o microfone pra ver se ele capta menos o áudio. Minha voz vai ficar um pouquinho mais baixa, tá? Mas eu vou tentar falar o mais alto possível. Só pra não pegar o barulho de fundo do meu querido vizinho, ok? Isso. Minha voz vai ficar um pouquinho mais baixa, mas eu vou falar bem mais pertinho aqui. Ai, a câmera embaçou, que ótimo. Ô, câmera. Ao vivo, né, gente? Não tá ao vivo, mas tá quase como, porque
vai ser... Eu não vou gravar de novo, porque eu já tentei gravar 2 vezes, enfim. Vamos lá. Vamos partir logo para as anotações. Então, eu tô falando e não tava aparecendo aí, né? Então, vamos lá. O poder da enrolação. Por que vocês acham que o One Piece consegue se manter por todo esse tempo? Ai, porque são os fãs. Ai, porque não sei o que. Conta aqui embaixo e vamos ver se no final as nossas teorias batem, tá? E outra coisa também que eu te prometo nessa live. Olha eu fazendo minhas promessas. Bom, geralmente eu cumpro, né? Mais uma vez, só pra você que é novo aqui, se tiver alguma coisa escrita errado nesse texto, não saia me xingando e me chamando de burra. Eu realmente tenho alguns probleminhas pra escrever algumas palavras. Enfim, tem coisas que eu... Sabe gente que tem dificuldade com matemática? Eu tenho dificuldade com português. Mas você quer ensinar a escrever história assim? Eu te ensino a fazer a estrutura da história. Eu não tô te ensinando a escrever, certo? Não tô te ensinando português ou gramática. Eu tô te ensinando a estrutura de como escrever boas histórias. E se você não já para ou nunca parou pra pensar, muitas histórias que atravessam gerações nunca foram escritas, mas sim contadas, assim, sabe? Fala. Então, é isso aí. Ai, meu vizinho vai ligar uma máquina muito barulhenta, mas eu não vou desistir. Desculpa se eu tô falando alto, mas é que eu quero, tipo, falar mais alto do que a máquina. Ah, eu tô quase chorando aqui, gente. Vamos lá. Concentração aqui. Se você assistir esse episódio até o final, vamos ver o que você está pensando. Se você está pensando em fazer grandes histórias, olha, vamos de novo. Se você quer fazer grandes histórias como One Piece, e esse é o seu sonho, assista essa live até o final, esse conteúdo até o final, que a gente vai ser mais curto do que eu imaginei por conta dessa obra, porque você vai entender que às vezes existem características que você tem que pensar muito mais do que só na história. Pensar nisso. Vamos lá, One Piece está em vinculação desde 1997, né? Pelo menos o mangá. 23 anos, cara. O mangá tem 23 anos e não terminou, sabe? Se o mangá ainda tivesse terminado e a gente estivesse só esperando a adaptação, mas não é isso. O mangá não terminou, mano. Você tem noção disso? E já fazem 23 anos, desde 1997. One Piece é só 6 anos mais novo do que eu. Olha, eu já dizendo a minha idade, faça as contas aí. Mas o One Piece é só 6 anos mais novo do que eu. E ele tá aí fazendo mais sucesso do que eu já fiz na minha vida. E aí, deixa eu contar um pouquinho da minha história com One Piece. Eu maratonei One Piece. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem minha carinha fofa. Quando eu maratonei One Piece, eu realmente também tinha muito... Deixa eu chegar o microfone bem pertinho. Eu tinha muito receio, talvez assim como alguns de vocês também tenham. Algumas pessoas estão aqui porque amam One Piece e já conhecem o anime. Outras pessoas estão aqui porque nunca ouviram falar. Não que nunca ouviram, né? Difícil alguém não ter ouvido falar de One Piece, mas já ouviram falar, mas tem medo de maratonar, de assistir, justamente por ser muitos episódios. Hoje nós estamos nos 900 e alguma coisa de episódio. E aí as pessoas falam, nossa, eu não vou começar a assistir. Eu, pelo contrário, amo. Eu tenho um vício por histórias longas. Eu sou apaixonada. Quanto mais longa a história, maior. Mas ainda assim, pro One Piece, eu tinha receio de começar por ser um anime muito longo. A minha experiência com Naruto foi boa, mas eu vi que Naruto tinha muito filler e aquilo me incomodou um pouquinho. Naruto eu falo que realmente poderia ser até mais curto. Tem coisas ali que poderiam ser encurtadas. One Piece não tem tanto filler, pelo menos proporcional. Não tem tanto filler quanto Naruto. Mas tem ali aquela pegada de enrolação, de repetir a cena várias vezes, de ter uma introdução muito longa. Mas são técnicas usadas nesses animes recorrentes para que eles continuem conseguindo colocar animações todas as semanas, né? Mas enfim, e aí eu fui maratonar. Uma amiga minha, Thaís, me incentivou aí ver, ela também era apaixonada. O marido dela, Lucas, que também é meu amigo, incentivou ela, que me incentivou. Eu falei, tá bom, eu vou assistir. Na primeira semana eu falei, tá mais ou menos. Na segunda semana eu já tava, Na segunda semana eu já tava, E aí, alguns meses eu tava, caraca! E aí eu me apaixonei por One Piece e hoje eu não perco um episódio. Às vezes eu acumulo pra ver, né, 3 em seguida, 2 em seguida. Mas, cara, em 4 meses eu consegui zerar One Piece. 4, acho que foi isso. Se você quiser ver, se você já assistiu e quer saber minhas reações, eu gravei toda semana, eu fazia um diário de bordo de One Piece e tá lá no IGTV do Instagram, @jubiebsensei, mas eu vou deixar aqui embaixo no link.
Gente, mais uma vez eu vou pedir desculpa. Eu sei que tá o barulhinho do cara fazendo a obra, ele tá meio que encerando o chão, alguma coisa do prédio da frente. Vai sair um sonzinho no fundo, mas vamos, que eu vou falar aqui o mais alto e o mais próximo possível do microfone pra não atrapalhar vocês. Presta atenção no conteúdo que é bom e é por isso que eu não vou falar assim, vou gravar depois. Não, eu vou gravar agora porque o conteúdo é bom e vocês precisam saber disso. Beleza? Beleza, então vamos lá. Então, quando eu comecei a assistir One Piece, depois eu fiquei pensando assim, cara, como que a pessoa, né, levou 2 anos, por exemplo, pra reencontrar eles? Porque eu maratonei, vamos dar lá. Mesmo pra quem não assistiu, fica comigo que vocês vão entender a estrutura de uma história longa. Não precisa ter assistido One Piece e eu não vou dar spoiler também, tá? Mas vamos lá. Teve uma parte em que eles se separam, que o bando se separa. Isso não é um grande spoiler. O bando se separa. Acontece algo muito importante. Essa separação é muito importante. E eu ali fiquei uma semana vendo, uma semana, quase um mês, porque foram realmente muitos episódios, vendo o bando separado até chegar no episódio do arco que eles se reencontram. Só que, cara, eu fiz as contas e as pessoas. No anime eles colocam 2 anos, né? Vamos nos reencontrar daqui a 2 anos. E, mano, quem assistiu realmente ficou 2 anos vendo o bando separado. E aí você tem noção do sentimento que aquela pessoa sentiu quando viu eles novamente? Foi como se fosse real, foi como se realmente eles tivessem, tipo, de fato, os amigos deles sendo separados e eles se reencontrando. E aí, eu quero já botar um ponto aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e colocar direto, pra não perder tanto tempo escrevendo. Cara, noção de evolução. Isso é muito importante para uma história, para qualquer história, mas principalmente para uma história longa como One Piece. Você ter a noção de evolução da sua história. Como assim, Juliana? Nas histórias longas em geral, a gente acompanha o que? Esse crescimento, esse desenvolvimento do personagem muito mais forte e impactante do que numa história curta. Eu posso pegar como exemplo também. Ai, peraí que eu tô vendo que minha imagem tá na frente. Eu posso pegar como exemplo também Harry Potter, Senhor dos Anéis. Mas vamos lá, Harry Potter também. A geração que assistiu Harry Potter desde o início, e a gente pode falar sobre isso também no episódio Desbloqueia só sobre Harry Potter. A geração que pegou Harry Potter desde o início cresceu com ele, evoluiu com ele. As pessoas hoje que são mais velhas pegam a pedra filosofal, olham e falam assim: mas essa pedra filosofal é muito infantilizado. Só que era para as crianças daquela época, para as crianças com aquela idade, para as crianças de 10, 9 anos daquela época. Eu assisto a pedra filosofal hoje e falo: nossa, realmente, a história tá devagar, poderia ter algumas coisas mais rápidas. A J.K. poderia ter colocado alguns outros elementos mais interessantes. Só que eu assistindo há anos atrás, quando eu realmente tinha 10 anos, 11 anos, eu não lembro, mas eu tenho a mesma idade do Harry do filme. Então eu acho que foi, né, eu tinha 11 anos, eu acho que na época. E aí, aquilo dali pra mim era fantástico, aquilo dali pra mim era fenomenal, sabe, era lindo, era tudo que eu queria ver. E como eu tinha a mesma idade que ele nos filmes, pelo menos quando eles estreavam aqui no Brasil, porque de uma certa forma acho que os 2 primeiros não estrearam exatamente no mesmo momento, mas a partir daí foi exatamente a mesma idade. A mesma idade, eu tinha a mesma idade. Quando eu assisti a Pedra Filosofal, eu tinha a mesma idade que ele recebeu a carta de Hogwarts. Quando ele tinha 17, eu tinha 17. Quando ele tinha 16, eu tinha 16. Quando ele tinha 15, eu tinha 15. Então, gente, isso é uma noção de conexão muito grande. Eu vou entrar mais um pouco dessa questão de conexão, só que eu evoluí com o personagem. Juliana, minha história é longa, então vai demorar tanto tempo assim? Geralmente demora. Eu não sei o quanto você é rápido para escrever, mas uma história longa, então esteja preparado para isso. Até você que quer fazer uma história longa, esteja preparado para que uma história longa exige também muito tempo. Geralmente essas pessoas que fazem essas histórias longas, o que acontece com elas? Elas se dedicam uma vida inteira só pra essa história. Kishimoto só foi fazer uma outra história agora, depois que Naruto terminou. Que foi o que? Aquele Samurai 8, acho que alguma coisa do tipo. Parece que não deu muito sucesso, enfim, por N motivos lá da obra. Mas ele, enfim, ele só foi se dedicar a isso há tempo depois.
Ou a própria J.K. Rowling de Harry Potter, ela só foi se dedicar a um novo projeto bem depois que ela terminou, que ela finalizou Harry Potter. Então, você também precisa entender que você tem que ter uma história longa, precisa demandar tempo para você fazer essa. A gente tem aí Game of Thrones, é o George Martin, né? Tá aí há anos. Não conseguiu nem ter. A série terminou e ele não finalizou o livro dele. Mas eu culpo. Ele tem um pouquinho de preguiça? Dizem que sim. Mas a questão é que realmente é complexo. A história longa ela é complexa, gente. Não é simplesmente você. Não é enrolação. Existe a história longa de enrolação e não vai ser boa. E existe a história One Piece, Harry Potter, Game of Thrones, que são longas. Game of Thrones também ficou alguns, acho que 5 anos, né? 4 ou mais. 7 anos, né? Se for contar. É? 9? Ai, gente, eu não sei. Mas acho que foi isso. Acho que uns 9 anos, né? Por aí. E de série, mas porque tinha história. Cagaram no final? Cagaram, mas eu acho que parte disso é culpa do escritor que não terminou de escrever o livro e aí deixou tudo na mão dos roteiristas. E eu acho também que eles ali cometeram um erro de não dar tempo ao tempo, querendo finalizar antes, talvez a série ainda precisasse de mais alguma, ou pelo menos mais uma temporada, para não contarem tudo correndo, finalizarem ali de qualquer jeito como eles finalizaram e aquele desfecho que, enfim, deixa pra lá. Nas histórias longas em geral, a gente acompanha o crescimento. Você começa o anime também. Eu vou botar aqui um destaque. Vou destacar aqui para falar ponto a ponto. Você também começa o anime, assim como eu dei o exemplo de Harry Potter, vendo a construção do grupo. Eu uso essa técnica para uma história que nem é tão longa assim, que é Ribbon, que tá no Wattpad a primeira temporada. Porque Ribbon, pra mim, eu tô fazendo como se fossem temporadas, não é nem volume, são temporadas. A primeira temporada escrita tá no Wattpad. É uma fanfic de Naruto nos dias atuais, com novos personagens, só pega os poderes e a noção de chakra. Só tem dois personagens de Naruto original que estão lá e aí, enfim, leiam pra saber quem são. O pessoal gostou muito. Peguei dois personagens que não eram os personagens principais, mas que são dois personagens que eu gosto bastante. Enfim. E aí eu peguei essa noção de fazer a construção. Vou dar um exemplo total, né? Já que eu explicar, vamos explicar tudo. O Ribbon, ele é tipo assim, tem um cientista maluco na China que tá recrutando pessoas com poderes peculiares, que são esse despertar desse chakra, né? Cada um tinha suas habilidades lá com chakra e esse poder seria o chakra despertando, né? Novos ninjas despertando no mundo. E aí, em vez de eu chegar e pegar e começar a história capturando todo mundo de uma vez, essa primeira temporada é justamente fazendo esse acolhimento, esse recolhimento dessas pessoas. Tem dois agentes desse cientista que eles vão pelo mundo e vão recrutando essas pessoas, uma a uma. Cada capítulo é você, como leitor, conhecendo a pessoa, conhecendo a história dela e por que, que ela vai fazer parte desse estudo, por que, que ela está sendo recrutada. One Piece, eu usei essa técnica em Ribbon e o One Piece usa essa técnica. A gente acompanha cada uma das histórias dos personagens que são recrutados para os times do Nakama. E dos Mugiwaras, né? Desculpa. E não é uma coisa só simplesmente, e aí, cara, vem? Não, ele conta toda uma história pra quê? Pra gente criar vínculo com cada um daqueles personagens. Desculpa, gente. Mas pra gente criar vínculo com cada um daqueles personagens. E aí a gente consegue ter essa identificação com os personagens e você também na sua história pode usar isso? Pode. Para histórias curtas, seria bom começar assim tão detalhadamente? Não. Para histórias mais longas faz um pouco mais de sentido, porém você tem que entender que você corre o risco de algumas pessoas acharem que é enrolação. Por exemplo, quando a gente fala sobre One Piece mesmo, muita gente diz que o início é enrolado. Ah, o início é muito enrolado, porque fica contando de fato essa história do como o Luffy conheceu cada um dos primeiros tripulantes. E depois, cada tripulante tem a sua história e o porquê de ter conquistado o Luffy, o porquê de estar lá dentro. Acho que meu gato derrubou alguma coisa na cozinha. Mas enfim. Então, você tem que entender
Que também isso pode fazer, tem que fazer parte da sua estratégia, de você entender que, talvez eu perca algumas pessoas aqui, talvez algumas pessoas achem isso enrolação, ou você usa uma escrita mais dinâmica, conta fatos mais resumidos. Eu, por exemplo, os meus capítulos são curtinhos, tá? Porque, na verdade, não são nem capítulos, é como se fossem só divisões dentro da história, porque Ribbon, cada temporada é um one shot, então é uma história curta pra você ler rápido. One shot por base não teria divisão de capítulos, mas eu acabo dividindo porque, enfim, eu acho que é legal fazer assim e eu acabo fazendo dessa maneira, beleza? Então tá bom. Pensa nisso, você que tá aí, que não assistiu One Piece, talvez não entenda tanto, ou entenda com outra história longa que você já tenha assistido. Você que acompanhou One Piece sabe que por mais que às vezes tenha sido devagar ou enrolação, aquele início faz toda a diferença pra você, porque você parece que você conhece tanto, tanto, tanto aqueles personagens, sabe? Tanto, tanto, tanto que parece que eles fazem parte da sua família. Ah, a evolução do prêmio deles, isso daqui tem um outro ponto que eu vou falar também, que fala sobre isso. Sobre o como essa evolução de prêmio é legal também, por conta da questão do a gente ver o quanto eles ficaram mais fortes, mais reconhecidos, mais poderosos em determinação do prêmio. É uma régua. E isso é usado em várias outras histórias para também marcar, fazer o leitor, o espectador, sentir essa evolução. Nós temos aí duas réguas em One Piece, basicamente. A gente tem o Haki, que é logo o item abaixo, e a gente tem esse prêmio. O prêmio, ele fala muito do quão famoso, quão importante, quão impactante aquele personagem é dentro do bando e pra fora, pro mundo dentro do anime. Em outros, e o Haki é aquele nível de poder que a gente principalmente quer, que ali é mais para medir até os personagens que são os mais fortes, né? Ou realmente a evolução de poder, de força física daquele personagem. A gente vê isso em outras histórias, como por exemplo, se eu pegar Black Clover, agora no mangá, eu acho que ainda não entrou no anime, eles têm aquela régua de agora de poder, como é que é? É nível arcano, nível iniciante, enfim, eles colocaram um nível lá agora de poder dentro do coisa também. No Naruto, a gente também tem alguns níveis e principalmente a questão do seu Jounin, Chunin, Genin. Isso pra gente é muito claro. É Danbu. Isso pra gente é muito claro saber, pô, o cara é Danbu, Kakashi era Ambu, Itachi era Ambu. Mas Naruto era só um Genin, virou Hokage. Cara, essa noção, essa régua de poder, anota isso aí que se você quer fazer uma história longa, principalmente nesse estilo shounen, qual é a régua de poder ou a régua de evolução que você vai mostrar? A gente tem, por exemplo, também em Harry Potter, lá eles não medem poder por níveis, né? Mas a gente tem o que? As classes da escola. Cada ano que ele passa, ele evolui mais para ser um bruxo mais forte, mais poderoso e etc. Então, essa régua de poder é importantíssima para a pessoa acompanhar essa evolução. Quando você deixa isso muito forte no seu leitor, esse nível de evolução, assim como eu tive o efeito com Harry Potter, assim como as pessoas que acompanharam One Piece desde o início têm esse efeito com os personagens, passa a não ser uma coisa chata, porque é como se você estivesse acompanhando um amigo seu. Ou, sei lá, vou bem mais profundo, assim. Não tem um bichinho de estimação que não é legalzinho ver ele crescendo, não é legalzinho ver ele fazendo não sei o quê. Uma mãe com um bebê, ai que legal, meu bebê agora já tá falando, já tá andando, já tá correndo, agora já merece os tapas que tá derrubando as coisas no chão. Não é a mesma coisa? A pessoa não se cansa de ver a evolução do outro. Então, se a sua história vai ser longa, esses seus personagens precisam evoluir. E não é só a evolução de uma história qualquer, porque toda história o personagem tem que evoluir no início, meio ao fim. Mas, por exemplo, Senhor dos Anéis não é uma história longa de anos. Demorou muito tempo para produzir os filmes? Demorou, mas ela é um livro só. Ela é uma história grande, mas não é uma história longa, duradoura. Diferente aí que a gente teve Harry Potter e One Piece. Agora, quando a gente fala de One Piece, a evolução do Frodo foi rápida, tecnicamente foi rápida. Agora, One Piece são anos. Apesar da cronologia deles, acho que tem 1 ano, 2 anos e pouco, né? Não é tanto tempo, mas pra gente foram anos. Harry Potter
Cara, eu poderia fazer um outro episódio só falando sobre Harry Potter. Agora que eu tô pensando, eu vou anotar isso. Harry Potter também teve a evolução literalmente anual. Cada ano. E One Piece também. Então, quando você marca bem essa evolução e a pessoa de fato entende, começa a acompanhar e até evoluir com o próprio personagem, amadurecer com ele, as pessoas não. Ai, peraí, gente, porque ficou tudo junto. As pessoas ficam vidradas nisso, não ficam enroladas, entendem? Não acham enrolação. E a evolução, o último ponto sobre a evolução do Luffy como capitão, o amadurecimento dele, né? Deles. Uma cena pra mim muito marcante, que eu gosto demais, que eu chorei junto com o Luffy, foi quando o Luffy e o Zoppo tiveram uma briga. Não vou entrar em detalhes porque da briga pra não dar spoiler, mas quem viu sabe que por conta de uma decisão muito importante que eles tinham que tomar, abandonar um item muito importante pra eles, quase que na verdade um membro. Enfim, e aí o Zoppo bateu o pé que não iria abandonar, o Luffy disse que ia, enfim, disputaram a briga e se o Coisa perdesse, né, ele teria que expulsar o Zoppo do bando. E ele realmente teve que fazer isso. E o mais legal, eu sou apaixonada pelo Zoro. Não pelo personagem, ah, é bonito, forte, não sei o que. Não, porque eu não acho ele muito bonito com aquele cabelo verde, não. Não, bonito mesmo é o Trafalgar. Mas voltando aqui, foco. O Zoro faz um papel muito importante nesse crescimento, nessa evolução. Ele é o imediato do navio, ele é o coach do Luffy. Ele é o cara que chegou pro Luffy, o Luffy chorando, não querendo tomar a decisão que ele teria que tomar. Mas ele falou assim: engole o choro, você é o capitão e você precisa tomar essa decisão. Ponto. O Luffy chorando em lágrimas, o restante do bando sem ser o Zoro, suplicando para ele não fazer aquilo, e ele ainda assim se manteve firme. Pra mim, aquilo dele foi um marco de falar assim: não, agora realmente eu entendo que o Luffy não é só um doido que quer sair atrás de algum prêmio maluco que nunca ninguém viu, né? Mas ele realmente está se tornando um capitão, de fato um capitão. O capitão, ele vem, a evolução do personagem vem quando ele tem que tomar essas decisões difíceis. Qual é o marco da sua história que você vai mostrar que o seu personagem, que toda aquela evolução realmente está fazendo sentido para ele? E no One Piece a gente tem duas evoluções grandes. O primeiro é quando tem esses marcos bem mais pegado, bem mais essa pegada emocional. E aí ele mostra uma evolução de amadurecimento emocional e psicológico dos personagens. E tem os marcos de todo final de arco, tem uma grande luta. E essa grande luta, o Luffy ou os outros sempre se desenvolvem mais fisicamente, né? Então, você, além dessa régua que ajuda a pessoa a entender, você mostra aonde aquele personagem está nessa régua de evolução através desses marcos importantes. Subiu de nível de prêmio, todo final da grande luta vem lá a informação. Luffy subiu de prêmio, não sei quem subiu de prêmio. E aí essa régua faz a gente ter noção de, caraca, ele evoluiu. Ao ponto da gente ficar ansioso esperando, cara, e agora? Quanto será que ele tá valendo? Pega essa visão e anota para suas histórias. Juliana, eu consigo usar isso em histórias pequenas? Consegue. Você não vai ter tanto tempo para trabalhar tão bem quanto história grande. Mas consegue também. Ai, peraí, gente. Pior que eu nem peguei água hoje pra. Eu já tô ficando cansada de falar aqui. Ai, ai, vamos lá. Próximo aqui. Companheirismo. Ponto do companheirismo. Mas o que companheirismo tem a ver com histórias? O que o companheirismo de One Piece tem a ver com histórias? Tudo. Tudo, 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 tudo. É uma ideia central muito forte. Eu ainda não fiz um desbloqueio sobre a ideia central, né? Mas eu sei que eu acho que eu tenho entrelinhas que eu falo sobre Ribbon e eu falo da importância da história central. A ideia central, desculpa. A ideia central é simplesmente, tá certo isso aqui? Ah, não sei, depois eu corrijo, gente. Quando eu mandar pra vocês, porque todo final da aula eu tô mandando esse arquivo aqui no grupo do Telegram. Quando eu mandar pra vocês, eu corrijo e vai ser em erro de português. Mas vamos lá. Quando eu fui. Peraí. Quando eu fui assistir. Quando eu
fui assistir One Piece, claro que é sempre aquela ideia de aventura, mas eu sempre procuro a ideia central do anime. A ideia central é aquela história é aquela ideia que vai permear toda a história, independente do que aconteça. Tudo é em prol de passar aquela ideia central. Harry Potter, a gente vê muito forte a questão da amizade, como a amizade, o companheirismo pode vencer o mal. Em. É... Peraí, outra história que eu tava aqui na ponta da língua. Em Naruto, por exemplo, é o nunca desistir. A gente fala sobre o companheirismo, mas o nunca desistir fica muito mais forte do que a questão do companheirismo. Em One Piece, o companheirismo fica extremamente mais forte do que qualquer outra coisa. Mais do que desistir. Fica muito mais forte nos arcos, nas atitudes dos personagens, no como a história caminha, no como são os desfechos da história, que o companheirismo vem acima de qualquer coisa, até mesmo pro Luffy desviar do caminho de chegar no One Piece para ajudar uma pessoa, para ajudar um companheiro, arriscar a vida para ajudar aquele companheiro é muito mais forte do que o objetivo principal, que é o nunca desistir dos seus sonhos. O One Piece não fala sobre nunca desistir dos seus sonhos. Ele fala assim, tem a persistência, mas é muito mais forte o companheirismo e a questão do juntos a gente chega mais longe, né? E cada vez que ele recruta alguém, falando daquele ponto de evolução ainda, cada vez que ele recruta alguém que viveu alguma experiência com ele, que passou alguma experiência com ele. Mesmo a Robin, ele deixou pra ficar no grupo. Quando ela entrou, ela, de certa forma, salvou a vida dele ali antes, então ele já percebeu que tinha alguma coisa diferente nela. E depois, né, a Robin, na verdade, foi a pessoa que entrou com uma história, sim, mas a gente só foi descobrir a história mais profunda dela depois, no outro arco só dela, que também fez mais sentido, e deixou isso muito gritante. E cada um dos personagens tem também isso muito forte. O companheirismo, para eles, é muito forte. Mesmo a Nami, que era a gata esperta, né, como eles chamam lá, a gatuna, que roubava só pra ela mesma e tal, justamente quando ela entrou no bando de vez, né? Quando o Luffy foi brigar com a Long, ela ali, ela realmente deixou o egoísmo dela de lado, né? O egoísmo por sobrevivência para pedir ajuda, né? O orgulho para pedir ajuda pro Luffy, e ela entendeu o quanto esse companheirismo faz diferença. O próprio Zoro ficando no lugar do Luffy várias vezes, cuidando das pessoas à volta. Então, enfim, isso é muito forte. Tem uma ideia central que seja tão forte que permeie toda a história, não importa se ela seja longa, curta, média. A ideia central da sua história permeia tudo aquilo dali. E, justamente por viver todas essas aventuras ao longo da nossa vida, ao longo de quem acompanhou, mesmo eu que maratonei em 4 meses, a gente se sente mais próximo do personagem. Fator evolução deixa a gente acompanhando ele. Fator companheirismo, e esse companheirismo transpassa pra gente, a gente se sente parte do grupo. A gente não só quer, a gente se sente deveras um Mugiwara. Todos querem fazer parte da tripulação do Chapéu de Palha. Todo mundo quer ser parte da tripulação do Luffy. Todo mundo que assiste, né? Quem não quer fazer parte da tripulação do Luffy? Por conta do companheirismo. Não por conta deles serem mais fortes. Não só por conta do protagonismo. É por isso. É porque é tão legal a gente ver. É tipo divertido. É aquela sensação de despertar assim. Caraca, eu quero fazer parte disso. Eu quero zoar com o Chopper e com o Zoppo. Eu quero comer a comida do Sanji. Eu quero. Desculpa. Eu quero conversar com a Robin, né? E com a Nami, enfim. São N coisas que você, de elementos que você acaba construindo na sua história, e preste atenção o quanto a construção do personagem pesa tanto nesses quesitos. É o personagem que vai levar tudo isso pro seu leitor. Então presta muita atenção na construção dos seus personagens, principalmente os personagens principais, tá? E a gente conhece, por exemplo, eu vou colocar aqui. Gente, isso aqui eu fiz anotações rápidas. Conhecemos quando algum personagem está bem, quando não tá. De falar assim, nossa, fulano não ia dizer isso, tem alguma coisa errada. Até quando a Robin tava prestes a ser, enfim, sequestrada lá, e que o pessoal
tava sequestrando ela pra prender ela. A gente via que, tipo, cara, isso não é o comportamento dela. O que tá acontecendo? Então, esse companheirismo, eu botei companheirismo, mas eu vou colocar aqui, ó. Ideia central. A ideia central da sua história, a big idea da sua história, a grande ideia tem que ser passada do início ao fim, através dos acontecimentos, dos personagens, para gerar essa sensação das pessoas realmente quererem aquilo dali. Beleza? Beleza. Estamos aqui a 34 minutos? Estamos a 34 minutos e eu já tô perdendo fôlego. Mas vamos pro próximo aqui que a gente já tá finalizando. Estamos finalizando? Quase. Mas vamos lá, diz aí se tá sendo bom ou se não tá. Estamos finalizando. Se tá sendo bom ou se não está sendo bom pra vocês. Está sendo bom pra vocês a experiência de participar das minhas aulas? Cara, eu paro de falar e o carinha vai lá, toma minha vez. Estilo de vida. Juliana, o que estilo de vida tem a ver com histórias? Aqui, nesses dois últimos itens, a gente vai entrar muito nessa questão mercadológica. Atenção você que quer escrever uma história longa, não só por diversão, mas porque quer entrar no mercado editorial. Esses dois últimos pontos são importantíssimos para vocês. Sentiu a minha intensificação, né? Do quanto realmente é importante. Estilo de vida. É mais difícil para histórias curtas transmitir para as pessoas esse estilo de vida e essa conduta. Como esse estilo de vida, Juliana? A gente tem todo um linguajar, filosofia, roupa e linguagem de One Piece. Tem um jeito de falar. Luffy tem um jeito de falar que tá com fome. Zoro tem um jeito de se comportar com algumas coisas. A Nami sempre diz Nani pra alguma coisa que tá acontecendo. O Zoro é sempre mais esperto. O Chopper é sempre mais fofinho. O Brook e o Franklin, eles são sempre mais rentais, que eles falam, né? Rentais, gente, não é só rentai lá no Japão fala pervertido, né, e tal, essas histórias pervertidas, mas é um símbolo também para coisas estranhas, esquisitas, peculiares, né, peculiares de um jeito estranho. E aí, enfim, eles estão sempre mais, essas pessoas têm sempre mais essa pegada, e cada fã com certeza se identifica com cada um deles e com cada... Deixa eu chegar o microfone mais perto. E com cada uma dessas histórias de vida, sabe? E isso acaba se revestindo justamente nessa questão de roupa. Teve uma pessoa que veio falar comigo, eu não vou lembrar agora, mas foi lá no Instagram, que veio falar justamente... Ah, não, mentira, foi meu aluno querido. Olha eu doida, Gustavo, meu aluno querido, que tá montando um puta de um projeto, não tem como falar de outra forma. Um baita de um projeto, de uma história que ele estruturou fazendo o Guia do Aprendiz Escritor. Claro que o mérito é dele, porque a história e a ideia é dele, mas eu fico muito feliz do Guia do Aprendiz Escritor ter te ajudado a estruturar mais encorpadamente essa história. O guia serve para isso. O guia serve para você aprender a planejar e estruturar a sua história. E ele estruturou de uma tal forma que ele quer chamar outras pessoas para ajudar a fazer animação, a fazer o mangá. Ele tem colegas que desenham. Cara, eu tô muito orgulhosa. E ele falou, e ele pensa justamente nesse quesito. É uma história longa e ele pensa justamente nesse quesito. Itens para vender um estilo de vida para os leitores. Nossa, Juliana, mas eu só quero escrever por hobby. Não tem problema. Ainda assim, isso também atrai as pessoas. Que é o quê? Uma história longa, mais complexa, é mais fácil da gente fazer essa construção de detalhes, né? O símbolo dos Nakamas, isso é o símbolo do One Piece, do companheirismo. Nakama significa, né, companheiro, amigo ali, dentro do Japão, na língua japonesa. E eles usam muito isso o tempo todo, porque você é o Nakama. Nakama, Nakama pra lá, Nakama pra cá, Nakama pra lá. E é tudo um símbolo, é uma simbologia. Essas simbologias geram esse estilo de vida dentro do One Piece. É uma filosofia, o estilo de roupa, e aí a gente vê realmente os símbolos, as roupas que são vendidas, muito mais do que só uma foto do anime. E aí, futuramente, a gente vai ter essa parede com essas simbologias, não só de One Piece, mas de outras. Eu gosto muito mais da simbologia do que de fotos, de quadros do que aconteceu no anime. O que são essa simbologia?
É o símbolo do LoL, por exemplo, né? Que eu vejo muita gente com o símbolo do LoL. O símbolo, a bandeira dos próprios Mugiwaras. O chapéu de palha, que é um grande de um símbolo. Sempre nos meus eventos, quando eu ensino lá a criação das minhas histórias empolgantes, impossíveis de serem ignoradas, eu dou o exemplo dessa história que eu usei o símbolo de One Piece e foi o símbolo do chapéu de palha. É um símbolo, sabe, dentro da história. É uma linguagem dentro da história, é um estilo de vida, de companheirismo, de ser companheiro, de ser nakama. A linguagem do próprio anime, de como falar, gírias que os personagens falam bastante. Isso cria um senso que a gente vai falar, é o último item, que é comunidade. Mas eu vou entrar mais pra frente. Filosofia de vida do como pensar, de meus amigos em primeiro lugar, mais do que os meus sonhos, mais do que meus planos, eu quero correr atrás dos meus amigos. Lições aprendidas, quantas lições a gente não tem ao meio do caminho, ao longo do caminho. A gente tem que entender que quando uma história é longa, a gente divide ela por arcos. Vários arcos. Não só em animes, tá, gente? E histórias que não sejam animes, você também tem que dividir por arco, ainda mais se ela for longa, sim. Por quê? Porque você precisa dar. Imagina se eu te levo pra uma caminhada. Eu sempre penso nisso. Eu acho que essa questão de estilo de mapa faz você pensar melhor, porque é a mesma coisa o processo. Imagina se eu te levo pra uma caminhada e fala assim: ó, é uma caminhada de um mês. Meu Deus, é muito tempo. Não, mas olha só, a cada X horas a gente vai parar num lugar pra descansar, pra ficar num lugar legal, pra comer, pra não sei o quê. Sabe os mochileiros quando vão fazer essas voltas ao mundo? Eles vão dar a volta ao mundo eles sabem que eles vão demorar anos pra fazer isso, mas eles vão parar em cada ponto. Eu vou ficar 5 dias aqui nesse lugar, vou ficar uma semana no outro, um mês no outro, não, não, não. O que são isso? São recompensas ao longo do caminho pra pessoa não desistir. São pequenos marcos. Os arcos também são esses. Desculpa, bati no microfone. Os arcos também são esses pequenos marcos. De quê? Não é que a pessoa tem que esperar o One Piece pra receber a recompensa de, sabe, de alguma coisa conseguiu, alguma coisa foi conquistada. Não. A cada pequeno arco tem alguma conquista, tem alguma lição aprendida, né? Cada conquista dessa te gera uma lição aprendida. Então você finaliza pequenos marcos pra você faz aquele caminho de migalha de pão, sabe? Quando você vai, aqueles desenhos que vai jogando migalha de pão e o personagem vai seguindo ali até chegar, enfim, ao final que você quer colocar, é a mesma coisa. Vai deixando migalhas de recompensas, dessas finalizações, para você conseguir manter o seu leitor firme até o final. Feliz, querendo saber mais até o final. E as migalhas de pão do One Piece são assim. E elas vão aumentando. No início é uma migalhinha de pão, depois ele já deixa uma pipoquinha que é algo mais interessante. Depois ele já deixa um pedaço de um bolo ali pra você ver, pra você comer, que é mais gostoso. Você vai falando, poxa, então, à medida que eu vou continuando assistindo isso daqui, vai ficando melhor a cada momento. E é isso que você tem também que ter ao longo da sua história grande. Porque essas lições aprendidas também vêm ao longo do tempo. Olha quem veio participar aqui. Dá pra ver? Não. Peraí que você tá no microfone. Dá um oi pra galera. Dá um oi. Oi, gente. E sai fora. Ele não respeita a hora que eu tô dando aula. Mas vamos lá. E por que eu botei aqui itens de tatuagem? Cara, eu acho que o supra-sumo, máximo do máximo, é quando um fã faz uma tatuagem do seu anime favorito. É tatuar no corpo, falando assim, cara, é carimbar. Não é só porque é legal. A primeira vez que me deu a intenção de assistir One Piece, porque eu já sabia que ele existia, mas assim, de pensar, vou assistir esse anime, minha amiga me incentivou, mas a primeira intenção que eu tive foi eu tava com um amigo meu numa galeria aqui em São Paulo, ele é do Rio, veio me visitar. E aí ele tava vendo, sei lá, umas blusas de anime mesmo. E aí o cara da loja tava com uma tatuagem do LOL no braço. E eu falei, caraca, e aí ele perguntou, pô, One Piece, né? E na verdade, meu colega viu uma blusa do LOL e perguntou, One Piece, não sei o que, nananã. E o cara da loja se transformou no maior vendedor de One Piece. Não, porque One Piece é maravilhoso, porque não sei o que. E ele tocou nesse assunto de companheirismo. Não, porque companheirismo de One Piece e tal, nananã.
E aí ele mostrou a tatuagem. Tem uma tatuagem aqui, tem a tatuagem aqui, tatuagem na perna. O cara era simplesmente fissurado. E eu falei, cara, eu como uma boa, eu não vou dizer historiadora, né? Porque historiadora que estuda história de verdade. Mas eu como uma pessoa aficionada por histórias de ficção, também gosto de história mesmo, história real da humanidade, enfim. Mas eu, como uma pessoa que sou fascinada, olhei e falei assim, cara, que poder é esse que essa história tem? Porque eu nunca tinha visto, mesmo com Harry Potter, nunca tinha visto tamanha paixão por uma história, sabe? Eu dou sempre o exemplo de Harry Potter, que Harry Potter também foi uma história muito longa, que atravessou gerações aí, né? Então, mas aí eu vi e falei assim, cara, é isso, por quê? Passa o estilo de vida. Então, quais são os elementos da sua história, a simbologia da sua história, que vai passar esse estilo de vida para construir uma segunda coisa, que é a última coisa que eu vou falar aqui, mas talvez a coisa mais importante que uma história longa tem de impacto na nossa vida, como leitor, como autor principalmente. Porque imagina só o que eu vou falar agora. Imagina só, você acha que J.K., por exemplo, né, de Harry Potter, ou o próprio Oda, você acha que depois que ele terminar de fazer One Piece, se ele quiser fazer qualquer outra coisa, será que não vai ter pessoas, pelo menos a maioria das pessoas vai querer ir atrás? Por quê? Justamente por esse senso de comunidade. Desculpa, eu não trouxe nem minha garrafa de água aqui hoje, por isso que eu tô tossindo pra caramba. Falar, estamos aqui há 45 minutos também não é fácil, né? Gente, é aula mesmo, tá? Nossa, esse vídeo tá muito longo. É aula, te chamei pra uma aula, não chamei pra um videozinho engraçadinho. Só vai ficar até o final quem realmente tá interessado em aprender. Simples assim. Então vamos lá, por todos os fatores anteriores é possível construir uma base de fãs e isso foi o que eu falei. Esses dois pontos são principais e cruciais para quem quer ser escritor profissional. Ter um estilo de vida, simbologias dentro da sua história que vão construir o quê? A comunidade. Por que o estilo de vida vem antes? Porque é através das simbologias, de todos aqueles fatores anteriores que eu falei, que a comunidade é construída. Comunidade é construída através de pessoas que têm o mesmo assunto em comum, certo? Não tô falando de sociedade, é comunidade. Senso de comunidade. Então, a comunidade de Harry Potter, eu faço parte de várias comunidades. A comunidade de Harry Potter tem a sua linguagem própria, a gente sabe, decora os nomes dos feitiços, a gente decora gírias de dentro, seu trouxa, não sei o que, gírias de dentro da comunidade. A comunidade de One Piece fala sobre Nakamasa, fala sobre Mugiwaras, fala sobre companheirismo, fala sobre recompensas, né? Fulano de tal, eu deveria valer não sei quanto. Tem linguagem própria, então aquilo é como um imã, sabe? Então, qual é os elementos na sua história que você vai colocar para construir essa comunidade? Construir essa comunidade, você que é uma escritora iniciante, é responsabilidade sua de instigar as pessoas que estão lendo o seu livro, que estão acompanhando a sua história, a focarem nesses elementos. Você vai repetir esses elementos de uma maneira tal, vai fazer conteúdos que remetam a esses elementos de uma forma que as pessoas vão querer repetir aqueles elementos, né? Como, por exemplo, One Piece, a gente tem muito forte os símbolos de cada um dos bandos, e isso se repete quando eles fazem blusa, quando eles fazem bottoms, quando eles colocam nas postagens deles, às vezes, só o símbolo, para reforçar aquela simbologia. E aí, as pessoas que vão vendo aquilo com repetição e gostam, e tem aquela linguagem, se formam em comunidade. Por isso que o One Piece está aí há tantos anos. É feita de uma comunidade, que um vai indicando o outro. Tem muito meme que eu vejo na internet do pessoal assim, meu amigo vem me indicar One Piece e a pessoa sai correndo. Porque realmente o cara que assiste, faz parte da comunidade e gosta, ele vai ser a melhor propaganda da sua história. Ele vai querer convencer o colega do lado que não faz parte daquela comunidade ainda a entrar naquela comunidade, porque ele quer também falar sobre as mesmas coisas, ele quer dividir aquela linguagem com um colega dele que ainda não assistiu. Por exemplo, essa minha amiga. Hoje ela, quando eu tava postando os vídeos no IGTV, ela vinha super empolgada. Eu sabia que você ia gostar. E ela vinha falar símbolos, não só ela, mas outras pessoas que me acompanhavam no Instagram já. Só que já tinham assistido One Piece.
vieram falar comigo também. Ai, que legal. E aquela parte? Você chegou naquela parte? Aquela parte é assim, assim, assado. E a gente trocava teorias. E é legal a gente achar pessoas que podem fazer parte da nossa comunidade. Se engana você que uma pessoa indica uma história só porque a história é boa. Histórias curtas, às vezes, causam sensação rápida. Ô, barulho. Histórias curtas às vezes causam essa sensação rápida, só que não necessariamente a pessoa tá querendo indicar por conta disso, mas a pessoa quer indicar para construir, já começar a construir a comunidade dela, o senso de comunidade dela, sabe? Vem cá ler esse livro pra gente poder conversar sobre esse livro. Vem cá ler esse livro, assistir esse anime, ver essa história, pra gente poder fazer teorias juntos sobre elas, entendeu? É isso que as pessoas querem. Então, crie elementos na sua história para que você também construa. Tenha em mente que quando você for construir suas histórias, construa essa base de fãs, ok? Que eles tenham as mesmas paixões, as mesmas ideias, teorias, identificação com símbolo. Aí eu botei vírgula aqui, ponto. Uma história desse porte marca gerações. E como eu falei, geralmente é o trabalho de vida daquele escritor. Geralmente ele não faz mais nada ou demora muito tempo para fazer. Não consegue fazer em competição. Eu tenho algumas ideias de histórias longas, mas por que eu ainda não as fiz completamente? Por que isso? Porque eu sei que eu preciso me dedicar para elas serem boas. Fazer uma história rasa, meia boca, não é bom. Só que eu tenho lição nerd, eu tenho as aulas, eu tenho outros projetos agora que eu preciso fazer agora. Então por isso que eu deixo as minhas histórias mais longas, mais pra frente. O que eu faço para não perder? E aí uma dica bônus. Costumes e ideias que condizem com a história e a época. Mas, próximo item. O que eu faço com as minhas histórias longas, né? Pra gente terminar aqui, pra você que ficou até o final, ver essa dica matadora. Eu quero começar uma história longa, não tenho tempo pra começar uma história longa, mas o que eu faço então? Comece ela em pedaços. Ribbon, por exemplo, é uma história média, não chega a ser tão longa assim, até por conta de ser uma fanfic, eu não investi muito tempo nela pra ser tão longa assim. Mas o que eu faço com ela? Eu acabei de ver que já deu a hora de eu liberar o vídeo. Enfim, mas vamos lá. Mas o que eu faço com ela? Eu pego essa história e divido por temporadas, como dividir Ribbon. Ou pego toda a estrutura dela e seleciono só um pedaço para conseguir contar ela, sabe? Para conseguir falar, ó, eu vou falar sobre esse acontecimento para instigar, para já criar uma base de fãs, uma comunidade que esteja interessada naquela história. Porque no momento que eu começar a escrever ela mais longa, as pessoas vão querer saber mais sobre elas, entende? As pessoas já vão estar interessadas. Então, dica, comece a escrever uma parte menor daquela história. Primeiro você tem que ter ela toda planejada, pelo menos o macro sentido. Juliana, eu não sei fazer isso. Cara, quem é aluno do GAI sabe como eu ensino passo a passo para fazer isso. Quem não é aluno, como que faz então? Se eu não me engano, ainda tem um episódio de entrelinhas aqui no YouTube que eu mostrei como eu fiz toda a estrutura da primeira temporada de Ribbon. Então assiste, porque eu dei um passo a passo lá de como eu estruturei. Então pode te ajudar bastante, tá bom? Beleza! É isso por hoje. Nossa, a gente falou... São poucas 3 páginas. A gente falou bastante hoje, né? 1 hora de aula praticamente. Mas enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui embaixo suas perguntas. Só pra resumir... vamos passar aqui só um resumo, né? Por que One Piece é uma história tão longa e ainda assim consegue atrair tanta gente? Noção de evolução, então o leitor não fica... Desculpa. O leitor... Eita. Calma, garganta, estamos terminando. Vamos lá. O leitor não fica tão entediado. Gente, mil perdões por eu tossir, mil perdões pela obra, tá? O leitor não fica tão entediado porque ele tem o senso de evolução daquilo dali. Você sabe quando o vídeo carrega e você vê a barrinha do vídeo, né? Você se sente mais tranquilo de saber que o vídeo tá chegando no final, ou que o vídeo tá fazendo um upload.
É mais ou menos essa sensação que você precisa passar nas histórias longas, é a noção de evolução, ou seja, a pessoa não fica tão angustiada de ver tanto tempo aquela história porque ela tá vendo, acompanhando uma evolução. Tem a ideia central para que você sustente aquela história por todo esse tempo, para que a história não vire enrolação, não vire mais do mesmo. Tem uma ideia central que sustente. Pense nas migalhas de pão, né, para você deixar para os seus leitores. Cada vez dê uma migalha de pão, depois vai dar uma pipoca, dá um pedaço de torta, depois dá o bolo inteiro, até chegar na festa. Tipo assim, que é tipo, a festa é o último episódio, o último arco. Então, mas antes disso, vai dando ali acontecimentos cada vez melhores para que a pessoa pense, nossa, tá ficando bom, tá ficando melhor, então eu vou acompanhar para saber até o final. Se tá bom até aqui, então eu tenho que assistir até o final para descobrir tudo. Estilo de vida, fale sobre, coloque elementos e simbologias dentro daquela história que você sabe que vai conquistar aquele leitor que você quer alcançar, que seja uma linguagem específica daquele leitor. Tudo isso vai também sendo construído através dos personagens para que você consiga ter uma representatividade dentro daquela história, das pessoas que leram aquela história entenderem símbolos e linguagem que só quem leu vai entender. Para quê? Para você criar a sua comunidade, porque uma vez que você cria a sua comunidade, ela vai cada vez mais captando novas pessoas para sua comunidade, mais pessoas para lerem, mais pessoas para acompanhar essa história. E se você fizer os passos anteriores, essa comunidade cada vez vai ficar mais forte e cada vez mais vai querer acompanhar pelos fatores anteriores que a gente falou. Beleza, acho que já acabou, né? Acho que já acabamos, acho que já está bom por hoje, porque minha garganta está aguentando mais. Minasan, então é isso por hoje. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Mais uma vez, tem dúvidas? Coloca aqui no comentário. Gostou, não gostou? Coloca aqui no comentário o que você acha que eu poderia falar mais. A gente faz. É muita coisa pra falar. Às vezes as pessoas acham que falar sobre história, eu acho isso muito engraçado. De vez em quando eu faço os anúncios para chamar para os meus eventos, para escrever boas histórias, as pessoas falam assim: ah, escrever boas histórias é fácil, é só escrever o início, meio e fim. Parece que ensinar história é uma coisa tão fácil. É só falar assim, gente, olha só, escreve o início legal, o mês tem que fazer isso daqui, e esse é o final que você tem que fazer. Beijo, nunca mais tem mais nada para ensinar para vocês. Eu tô falando sobre um anime. Há 1 hora passei muito conhecimento e só durante o tempo que eu falei eu pensei em 300 outras coisas que eu poderia falar sobre One Piece também. Eu poderia falar sobre coisas específicas de One Piece, assim, tão específicas. Enfim, eu acho que eu lembrei de alguma coisa que eu ia falar agora também sobre a Marinha. Marinha. Não, mas aí é sobre outra coisa da Marinha. Mas enfim, sobre essa questão realmente do preço, né, deles, isso pra mim é fantástico, o preço da recompensa do prêmio. Gente, chega, né? Já tô cansada e você também de ouvir. Beijo grande e até a próxima. Ah, me segue no Instagram, @jubiebsensei, porque eu também dou outros conteúdos lá, menores, porque o Instagram é para conteúdos menores. E se você tem como baixar, baixa o Telegram, faz parte do canal para você receber esse material que eu fiz aqui, tá? Todo esse material aqui eu deixo disponível lá no Telegram. Se você pode ter feito suas anotações, mas de qualquer maneira eu já deixo minhas anotações lá. Beijo.